sobre um tripé ensino, pesquisa e extensão, mostrava, me mostrava exatamente que o tripé é uma coisa separada, são 3 partes. É verdade. E nós, já desde aquele tempo, defendíamos que a universidade está alicerçada sobre uma base única, constituída de ensino, pesquisa e extensão. Então não havia essa separação. E nós brigamos por isso. Brigamos por isso no Fórum Nacional de Pró-Reitores, junto às outras universidades, que, de certa forma, também tinham essa mesma ideia de separação e que a extensão universitária era uma coisa de segundo plano, de segunda categoria, inclusive, em muitas delas. E a gente conseguiu devagarinho ir mudando isso. E tivemos um trabalho muito forte no Fórum. De certa forma, criamos nós aqui e a FURG, lá de Rio Grande, criamos o Fórum Regional Sul, do Fórum Nacional de Pró-Reitores, e a gente começou a mexer com muita força na parte social e na parte cultural, entendida como arte e cultura. Bom, eu acho que isso aí mudou muita coisa. Isso aí reforçou dentro do próprio país, das universidades públicas brasileiras, a extensão universitária como algo realmente de valor. E algo que deveria ser buscado, trabalhado e deveria ser valorizado como uma parte realmente importante da formação universitária. E nós conseguimos trazer isso, inclusive, para os nossos alunos ou para os nossos estudantes. E em cada reunião que tínhamos aqui, tu participasse de algumas, a gente discutia isso. E os professores daquela época começaram a levar isso para as suas salas de aula, para os seus conselhos universitários, etc. E as coisas foram mudando. E hoje eu vejo com muita satisfação, com muito prazer, que a extensão universitária ocupa um espaço que sempre lhe foi devido. E ela hoje é valorizada e é abastecida por pessoas e por grupos como tu e com toda a tua equipe. Tá? Eu me lembro que nós fizemos uma coisa também que foi um pouquinho assim, até temerária na época, mas nós mudamos, não sei se tu deve se lembrar bem, mas nós mudamos, digamos assim, as diretorias todas, tiramos dos professores e colocamos com os funcionários. Eu sempre entendi que quem executava é que conhecia e que sabia. Então tu assumiste, o funcionário assumiu o planetário, a rádio da universidade, a editora, então as coisas mudaram. O professor, isso houve uma luta muito grande, a gente teve que enfrentar algumas coisas fortes, mas de qualquer maneira valeu e deu certo. E se mantém até hoje. E se mantém até hoje, exatamente. E hoje nós temos um funcionário pró-reitor. Isso aí, puxa vida, eu vibrei com isso. E na época não se admitia, de maneira nenhuma se admitia esse tipo de coisa. Na verdade, o técnico pró-reitor não existia. Exatamente. Então eu acho que as coisas mudaram e eu fico feliz por ter ajudado a mudar isso. Fico feliz por ter tido a companhia de todos vocês nesse processo. O senhor sabe que me escutando parece assim que um filme fica passando na minha cabeça e na sua também, né? Com certeza. Esse filme das nossas realizações e dos embates que o senhor teve, não só nos... Nós tivemos. Eu acho que foram muitos, mas agora, falando assim, eu lembro quando o senhor me fez o convite para ser diretora do departamento. Levaste um susto. Levei um susto exatamente igual ao senhor, o que eu fiz de errado. Né? Pois é. E lembro também que eu lhe disse que eu não entendia de arte e de cultura, que eu entendia de organização de eventos científicos. Sim. Porque formada em relações públicas era isso que eu entendia. Exato. E o senhor disse exatamente assim, eu não preciso de alguém que entenda de arte, eu preciso de alguém que faça gestão. E era o início das universidades se profissionalizando na gestão da arte e da cultura que promoviam nas suas universidades. Exatamente. Então isso é o que eu enxergo assim, que o senhor disse, foi muito importante todo esse
toda essa nossa construção. O senhor abriu muitas portas na sua gestão, o senhor abriu muitas frentes de atuação, não só na área cultural, como também na social, mas vamos nos deter na cultural. Mas assim, ó, essa profissionalização da gestão cultural nas universidades começou na sua gestão e as universidades estavam começando a se constituir nessa gestão, né? E também o salão de extensão, o senhor é que criou o salão de extensão. Nós criamos. Não se faz nada sozinho. Sempre tem isso muito claro para mim. Mas assim, a criação do salão de extensão naquele momento em que a pesquisa era a mais forte, enxergar que o salão de extensão poderia ter um espaço tão grande quanto, né? E esse salão de festas aqui, repleto de painéis e de pessoas circulando. Não, a ideia justamente era dar visibilidade. Dar visibilidade aquele universo de coisa que nós fazíamos tinha que aparecer. Né? E o salão de extensão foi a forma mais adequada para isso. E ele se manteve e ficou. E uma outra frente que o senhor abriu, que eu acho que o senhor não está lembrado, é a questão do financiamento para as ações artísticas e culturais. Sim. O senhor chegou assim, não, a universidade tem o seu papel, mas a gente tem que ter um financiamento externo. Exato. E foi aí que o senhor conseguiu o apoio da Fundação Médica para a arte e para a cultura. Exato. Né? Então, foram batalhas duras, muitas noites sem dormir, críticas de todo lado, mas aplausos depois de todo lado também. Então acho que valeu a pena, valeu a pena. E um outro fato, professor Coelho, que eu vejo como uma bandeira que o senhor sempre levantou, é que dá o mesmo valor para as ações artísticas, né? A gente trouxe aqui para o Salão de Atos os maiores violões do Brasil, né? É verdade. Então foi um dos momentos significativos, né? Eu estou só citando esse, né? Mas os violões brasileiros... Aí um outro que me ficou marcado, talvez não tenha sido o mais importante, mas para mim ficou muito, muito importante, me marcou muito, foi quando nós colocamos aqui a Orquestra Unicinos com o Borghettini. Conseguimos reunir o erudito com o popular. Puxa, isso me marcou, me arrepio só de lembrar. Foi algo assim inesquecível. Porque foi na sua gestão a parceria com todas as orquestras. Foi. Né? Foi a Orquestra Unicinos, SESI Fundarte e OSPA, né? Exato. Que já tinha, né? Exato. Então foi nesse momento a gente que a reforçou esse abriu contato. as portas para as outras orquestras, né? Foi muito bom. E muito, muito, muito significativo mesmo. Mas pensando nisso, né? Eu me lembro de um evento que a gente organizou juntos. Então, que foi uma apresentação na cúpula do planetário. Sim. Da Thaís Peterson dançando na cúpula do planetário. Exatamente. Do lado de fora da cúpula. E que nós recebemos ligações de todos os lados dizendo que estavam fazendo uma manifestação e estavam tomando conta do planetário. Não, foram coisas marcantes. Aquela não é uma atividade artística. Né? Incrível. Mas foi eu vejo assim que em todas essas ações, a Pró-Reitoria sempre teve muita liberdade para promover, né, e para propor. Não, isso é uma coisa, acho que realmente muito importante, porque nós nunca tivemos nada da direção maior da universidade que é assim, não faz. Nós propunhamos e fazíamos, e era aprovado. Então, esse apoio foi sempre incondicional. Inclusive, algumas coisas que nós fizemos, assim, que eu digo temerárias, porque para a época eram difíceis, nós fizemos e tivemos o apoio. Então, eu sou muito grato a isso. Porque se eu não tivesse tido esse apoio por parte da reitoria, nós não teríamos feito absolutamente nada. E eu não teria ficado também como pró-reitor. Tanto tempo como pró-reitor, né? Pois é. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de lhe perguntar. O senhor, quando falou da sua circulação pelas outras universidades, né? Como é que o senhor enxerga a atuação da universidade frente à atuação das outras universidades na área cultural? Porque a gente tem um projeto como Unimúsica que já tem 30 e quantos anos? 36 anos. Está fazendo 36 anos. Exato. E isso, de certa forma, foi copiado por muitas outras. Foi levado para muitas outras. Mas eu acho que em termos de cultura artística, nós estamos na ponta. Estamos na ponta.
Existem grandes manifestações e grandes promoções em outras universidades, mas são esporádicas. Não existe um programa constante como nós temos aqui. Então eu participei de muita coisa lá no Nordeste, na Amazônia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, espetáculos maravilhosos, mas eram esporádicos. Tinha um espetáculo e parava por aí. E nós temos uma continuidade. E também os espetáculos maravilhosos. Exatamente. Então eu acho que nós temos uma posição de destaque em relação às demais universidades. Não deixamos absolutamente nada a desejar. Professor Coelho, outro dia, na gestão passada do professor Carlos Alexandre ainda, conversando com o pró-reitor de planejamento da época, que era o professor Ário, Sim. ele, com envolvimento nos 80 anos, que foi um momento em que a universidade parou mesmo para comemorar esses 80 anos, e que a arte e a cultura, as ações artísticas e culturais foram o carro-chefe, né, desses 80 anos, ele disse: eu lamento que o Ministério da Educação não considere as ações artísticas como pontos a serem considerados no momento do repasse Sim. de verbas. Isso é real. E isso na época, até não perguntei isso para a professora Sandra, mas assim, ó, no momento, quando vocês com o fórum abriram tantas portas e incluíram a difusão da arte e da cultura, né, porque não é só a formação, mas a difusão da arte e da cultura como parte, né, das linhas do fórum também, a avaliação nunca se relacionou com isso? Como é que o senhor fez isso? Houve. Também, a avaliação estava muito presente, né? Sim, a avaliação da extensão começou aqui. Começou aqui, com a professora Luí Barbizan, com aquele grupo todo. Começou aqui. Nós levamos aquilo para o fórum e do fórum passou para as outras universidades. Mas o financiamento da cultura, da arte,